esse espírito é uma grande bobagem. Ele trazia uma ideia lá da alquimia, nos mundos, tudo é integrado. Então, não tem... enquanto tiver um sofrendo, todos em algum nível vão estar sofrendo. Por isso que a gente precisa pensar numa ampliação de consciência maior. E nesse caso, falar de Jung é importante nesse momento como forma da gente ter repertório, organizar as nossas ideias. Quando você fala desse uno, da Terra como útero, mãe, né, o planeta, ele dá repertório para a gente, talvez, para a gente pensar ou entender a nossa vida, a sociedade, no formato de cooperação versus a competição que nós tivemos até hoje. Né? Ou seja, essa é a grande transformação, sair deste patriarcado patológico, perverso. Se tornou patológico. E um patriarcado, por incrível que pareça, que não tem pai. Um patriarcado que não tem pai presente. A gente pega esses 122 mortos lá nessa última chacina no Rio, a grande maioria deles, 30% não tinha pai no registro de nascimento. E a outra grande parte, apesar de ter o pai no registro, não devia ter um pai presente. O pai é aquele que dá limite, aquele que dá a possibilidade de mas vai com respeito, primeiro a você mesmo, né? Se o indivíduo não consegue dar limite para ele, não vai dar limite para o outro. Então nós estamos vivendo um mundo que tem um patriarcado perverso, que encanta, porque esses tiranos que aparecem são encantadores, né? Porque eles são inteiros, né? Eles vêm com a sombra toda e aflorada, mexe com a gente, né? Mexe com a nossa sensação de poder e de fragilidade, de achar que existe um grande pai assim. Porque assim, no latim antigo, fascinos tem a ver com falos e vem fascismo, né? Então todos esses caras são fascinantes, porque o indivíduo está totalmente desprovido desse patriarcado. Quando vê aquele indivíduo que fala eu faço e fala aquilo que ninguém tem coragem de falar, mesmo sendo algo absurdo, ele encanta, porque tem muita energia. E é uma energia, e precisamos de energia, mas está muito desequilibrado. E eu tô aqui ao meu lado também com a Luciana Branco, que é a idealizadora dessa exposição que vai estar em São Paulo a partir do dia 20 de novembro, A Alma Humana, Você e o Universo de Jung. E por que falar do Jung, Luciana? Você se juntou com o Dr. Valdemar? Me conta sobre esse encontro. Nossa, é uma grande honra, assim, é um grande sonho o que eu tô experimentando na realidade. Sim. Falando muito rapidamente, eu tenho uma trajetória de criação, então a gente se conhecia, né? Você tinha essa sensação de a gente se conhecer, porque eu comecei como assessora de imprensa, eu sou jornalista originalmente, como assessora de imprensa, e fui desenvolvendo uma carreira de quase 30 anos já, criando projetos, criando eventos culturais, eventos para as marcas, que seriam notícia. Certo. Mas a vida vai passando, e como Jung também nos traz, né, todo mundo passa por o que ele chama, e pelo objeto de grande interesse dele, da crise da meia-idade. Sim. E eu comecei a entender que aquilo tudo que eu estava fazendo já não me fazia tanto sentido. E como que isso se revelou para mim? Num sintoma muito, muito interessante, que era um profundo sono nas reuniões das quais eu participava. Desconectava. Tá. E não porque não gostava mais dos assuntos, mas porque os assuntos já não reverberavam mais em mim como foi antes. E acho que a vida também é esse processo. E aí dentro disso, enfim, tem muitos capítulos, você falou de intuitivamente, né? Mas eu escutei um sussurro, e eu posso falar hoje que foi um sussurro da minha alma. Estuda psicanálise. Eu levei um susto e me emocionei, assim, porque era algo que eu jamais tinha considerado fazer. Com quantos anos? 4 anos, mais ou menos. 4, 5 anos. E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar uma amiga psicanalista para ela me dar dicas. E a minha ideia original, porque era o que tinha ali para mim, enfim, dentro do meu repertório, é que eu começaria por Freud.
alteridade, que existiam pessoas diferentes dele. Exato, E que porque a era- gente não precisa escolher um time, Não é né? radical, Exato. né? E aí eu lendo, falei, putz, não é pra mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Se eu já tô tentando subir uma montanha e agora a montanha que eu achava que eu ia subir não vou mais, e nisso, de um jeito muito mágico e muito bonito, eu olho pra minha estante e eu tinha desde os 18 anos sem ler. E sempre, né? Exato. Chega na hora certa. Memórias, Sonhos e Reflexões e Autobiografia do Jung. E aí o livro eu olhei pra estante e ele tipo, fez assim, né? Pô, já tá na hora. Peguei naquele mesmo instante, eu lembro muito disso. Comecei a ler e aí foi um fluxo assim de muita emoção. Eu lia, chorava, falei, não, é assim, esse olhar, né? Essa cosmovisão que me encanta, sei lá. E te explica também. Me te explica, o mundo. tipo, porque é isso, porque conecta, né? Conecta muitas dimensões que eu experimentava de uma certa forma isoladamente, né? Não isoladamente, mas enfim, parcialmente. E aí eu resolvi então estudar não psicanálise, mas a psicologia junguiana e felizmente cheguei ao IGEP, onde eu hoje estou fazendo uma formação como analista junguiana, então passei alguns anos. Quase eu indo lá. Ah, mas vá. Não perca mais tempo. Depoimento da Luciana. Vá mesmo, porque O IGEB, que é o instituto criado pelo Dr. Valdemar Magaldi, que está aqui ao nosso Exato. lado. E aí, enfim, fui me encantando, fiz a pós-graduação inicial de 2 anos. Tá. E aí, nesse processo de análise pessoal mesmo, ainda sentindo os meus sintomas de sono, porque a minha vida profissional anterior continuava e continua parcialmente. Eu falei, puxa, como que a gente faz? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E uma vez o Valdemar falou assim, vai precisar integrar, tem que integrar. E aí, eu acho importante compartilhar disso, porque a gente sempre acha, né? A gente vê o momento do brilho, né? Ah, que legal, vai inaugurar a exposição. Mas não há essa luz sem uma sombra muito profunda. Todo o percurso que você Todo o percurso. E onde que surge essa exposição? Que eu acho muito legal compartilhar. Quando depois de uma sessão de análise muito doída, da qual eu saí achando não vai mais ser nessa vida, acho que vai ter que esperar outra, nem sei se existe outra, mas enfim. Eu falei, não, eu vou ficar nessa tristeza. De alguma coisa tem que acontecer a partir daqui. Não adianta eu me distrair e fugir. E aí, sair comer, ou trabalhar muito, comer no streaming, beber, tudo isso que a gente faz, né? Distrair. E aí eu vou pra minha prática de yoga. E quando eu tô em Shavasana, que é a posição do defunto, da morte. E a gente tá falando de morte e renascimento sempre, né? Eu vi essa exposição inteira. Foi tipo... Então, assim, quando, né, acabo assinando como idealizadora, mas na verdade o termo mais adequado seria canalizadora. Porque veio inteira e eu falei, gente, não é possível que ninguém tenha feito isso, porque... E eu, como eu trabalho assim, eu trabalhava já trabalhava 22 anos com produção de eventos, criação, tal. Cheguei em casa, comecei a procurar e eu falei, nossa, ninguém fez, que legal. E aí o que eu fiz? Peguei todo o conhecimento que eu já tinha de criação e realização de um evento e criei um projeto. Por que fazer, como seria, qual que seria o percurso, como que eu contaria essa história. E falei, obviamente eu não posso fazer isso sozinha, porque primeiro que nada se faz sozinho e porque existem pessoas como o Valdemar Magaldi e a Simone, fundadores do IGEP, que estudam há 40 anos esse pensador. Eu sou uma novata apaixonada e eu acho que a gente já conversou sobre isso, tem algo muito importante de não conhecer, da ignorância, né? Não conhecer o tamanho do assunto, né? Não conhecer totalmente, acho que ninguém vai conhecer, mas enfim. pelo racional. Eu tinha uma coisa assim, óbvio que dá pra fazer. E que eu acho que se eu tivesse, sei lá, daqui a 5 anos, eu talvez não tivesse coragem de encarar esse desafio. Gente, eu quero só fazer um comentário aqui, porque a Luciana, ela acabou de descrever, né, como que ela fez para chegar nessa exposição em tudo que ela queria fazer. Mas isso, para quem tá ouvindo atentamente e tá em qualquer crise que esteja passando no momento, é um beabá de uma trilha, de uma jornada que você pode seguir na sua própria vida. Independente do assunto que você goste, do
da área que você trabalha. Ela acabou de descrever aqui uma jornada, né, ipsis literis, de como a gente faz para mergulhar e tal. Então, assim, que sirva não só para a gente falar aqui da exposição do Jung, mas como um verdadeiro espelho de autoconhecimento para você que está aí ouvindo a gente agora. Vou voltar para você, mas antes eu quero conversar aqui com o Valdemar, porque a Luciana ela falou sobre, você falou também, né, doutor Valdemar, sobre essa necessidade de integrar. E eu tenho falado muito sobre isso quando eu trago a questão da intuição, por ser muito intuitiva, e pesquisar muito sobre esse assunto, que é muito importante que a gente traga essa nossa sensibilidade, muito grande a alguns de nós, mas que a gente materialize ela, para que a gente organize ela nesse mundo material, porque senão estamos perdendo muito talento, estamos sufocando a nossa sensibilidade, talvez adoecendo demais nesse mundo de metas, nesse mundo de metas que não correspondem ao que a nossa alma ou o que quer que seja de fato veio fazer nessa vida. O que é essa questão que eu queria que você explicasse para mim, de integrar? Eu acho que inclusive vou fazer uma inversão aqui, mas eu queria que você explicasse para mim o que é integrar, que ela trouxe, e também essa história da crise da meia-idade. É maravilhoso. Ou essa, porque acho que muita gente passa sem saber, acha que está enlouquecendo, acha que está às vezes com depressão, tem uma queda muito grande e não sabe onde começar a se buscar. Você vai guardar essas duas questões para mim? Eu vou, Daniel Mesquita, fazer o repórter CBN e aí a gente continua para o doutor Valdemar poder responder com tranquilidade essas duas questões que são muito importantes. Eu não vou conseguir que ele responda em apenas um minuto, tá bom? A gente vai para o repórter CBN então, e na volta a gente vai falar sobre integração, sobre crise da meia-idade, sobre busca por propósito, tudo isso permeada pelo pensamento de Carl Jung. Repórter CBN agora. Domingo, 16 de novembro de 2025, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar de Thaisa Hoffmann Johansson, mulher do ex-procurador-geral do INSS, Virgínio de Oliveira Filho. Os dois foram presos pela Polícia Federal na quinta-feira, durante da nova fase da Operação Sem Desculpa. A investigação apura suspeita de desvio bilionário de aposentadoria e pensões do Instituto. Na decisão, André Mendonça acolheu os argumentos da defesa de que a mulher é mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses, que ainda está em fase de amamentação. Um professor foi indiciado por assédio sexual contra 8 alunas de uma escola de ensino médio de Linhares, no norte do Espírito Santo. As vítimas têm entre 17 e 18 anos. O docente foi afastado e depois demitido. As investigações também identificaram omissão da direção da instituição, que não tomou medidas mesmo após as denúncias. O inquérito foi enviado à Secretaria da Educação para providências administrativas. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país não está mais enriquecendo urânio. Ele destacou que os bombardeios dos Estados Unidos e de Israel provocaram a paralisação das atividades. O ministro ainda exigiu o reconhecimento internacional do direito ao uso pacífico da energia nuclear por Teherã. No horário de Brasília, 2 horas e 30 minutos. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN. Cultura. Estamos falando sobre Carl Jung aqui no Revista CBN, essa mostra imperdível que vai acontecer em São Paulo. Então, se você está em qualquer parte do Brasil e estiver passando por São Paulo a partir do dia 20 de novembro,
você vai poder conferir a obra de um dos pensadores fundamentais do século XX, né, doutor Rodolfo? E para a gente no século XXI, que é Carl Gustav Jung, psiquiatra, foi discípulo do Freud durante um período, aí rompe com Freud, busca seu próprio caminho, e a amostra sobre Jung